tarde a todos. Meu nome é Cristiane Soeiro, eu sou enfermeira, né, de formação, e eu atuo atualmente no Programa Estadual de Imunização do Espírito Santo, na referência de capacitação e supervisão de serviço. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho, né, com vocês quais estratégias vão ser adotadas no Estado do Espírito Santo para a campanha, para a operacionalização da campanha de influenza de 2017. Então, esse ano vai ser a 19ª campanha, né? Então, a influenza iniciou a vacinação, o Ministério iniciou a vacinação de influenza em 99, então nós temos aí vários anos de campanha, então esse é o nosso 19º, a gente vai articular, discutir um pouquinho como vai ser essa campanha este ano, tá? Com algumas mudanças. Então, para contextualizar um pouquinho a importância da vacinação influenza nos grupos eletivos de vacinação, a gente vai discutir um pouquinho acerca da doença, né, influenza propriamente dita, né, que é uma doença imunoprevenível, então ela é evitada por vacina. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, do impacto dela na nossa população, não só, né, no Espírito Santo, mas a nível de Brasil, a nível de mundo, né? É uma doença que impacta bastante na nossa população. Então, a influenza é uma doença respiratória aguda, infecciosa, né, de alta transmissibilidade, né, afeta principalmente o sistema respiratório, mas além do sistema respiratório, a gente também pode ter outras complicações clínicas associadas, como comprometimento cardiovascular, associação com elevação do risco de acidente vascular cerebral, principalmente em indivíduos que já têm condições clínicas, né, de comorbidades associadas. Então, a gente tem a questão de vulnerabilidade, principalmente nas crianças, nos extremos de idade, e quando a gente fala de extremo de idade, a gente tem tanto na questão das crianças menores de 5 anos. Então, quando a gente fala em condição, né, de risco, a gente tem a questão do extremo de idade, né? Quando a gente fala de extremo de idade, você tem tanto crianças menores de 5 anos, quanto também aqueles indivíduos idosos, né? Então, a partir de 60 anos. Além desse grupo, você tem como grupo vulnerável também, com maior vulnerabilidade de complicação pelo vírus da influenza, as gestantes, né? As puérperas também, né? As puérperas, assim como gestantes, também podem ser consideradas grupo vulnerável para complicação, e aquelas pessoas, aqueles indivíduos que já têm uma condição clínica de doença crônica já instalada. Então, esses indivíduos que têm doença crônica, algumas condições de doença crônica, têm um maior risco de casos graves, né, de complicações pelo vírus da influenza, né, quando ele tem condições clínicas especiais. Então, segundo dados da OMS, a estimativa que a gente tem aqui é cerca de 5 a 10% da população adulta, né, e de 20 até 30% das crianças podem ser acometidas pela influenza. Então, é uma doença que tem bastante impacto na nossa população. E ela causa cerca de 3 até 5 milhões de casos, né, de doenças graves, e podendo levar a óbito até 250 até 500 mil pessoas, né, em todo o mundo. Então, é uma doença que tem bastante impacto, né, um impacto bem significativo. Então, os principais vírus, né, nós temos circulando no ambiente. Nós podemos ter a doença pelo vírus do tipo A, B e C. Mas, a título de doença imunoprevenível, a que tem mais impacto na nossa população é as do vírus tipo A e B, em especial o vírus A. Então, a maioria dos casos de infecções por influenza, a gente tem cerca de 75% das infecções pelo vírus do tipo A. Em algumas temporadas, a gente pode ter também a circulação, a predominância da cepa do tipo B, mas o que a gente geralmente tem, né, maior impacto é do tipo A. O vírus do tipo C, ele existe, né? Ele não está presente na vacina, nem na vacina do SUS, que é a trivalente, nem a vacina quadrivalente, né, da rede privada. O vírus C, ele não tem impacto tão importante em relação à doença grave propriamente dita, né? O que tem maior impacto mesmo em relação ao agravamento é o vírus tipo A e B.
A transmissão da influenza se dá principalmente através, pode ser de forma direta ou de forma indireta. Na forma direta, a gente tem aquela questão da eliminação, né, das gotículas contendo vírus da influenza, e a transmissão pode ser direta do indivíduo infectado para um indivíduo sadio. Já na transmissão indireta, você pode ter esse vírus sendo expelido no ambiente, né, ficar em superfícies animadas, e esse vírus pode ficar ali na superfície por até 48 horas. Então, além da vacinação do público letivo de vacinação, como medida de precaução, de prevenção para a influenza, a gente sempre fala também de medidas de higiene, medidas de suporte. Então, a questão da importância da lavagem das mãos constantemente, a higienização com álcool gel, aqueles indivíduos que estejam gripados também evitar a manipulação né, das secreções, e caso, né, faça a manipulação que seja com lenço descartável, sempre tenha o cuidado de lavagem das mãos, né? E estima-se que cada pessoa infectada, ela possa transmitir o vírus da influenza para pelo menos 2 pessoas. Então, é um vírus com alto potencial de transmissibilidade, né? Na criança, né, nas crianças entre 1 e 5 anos, a gente tem como principal fonte de transmissão da infecção, principalmente para os indivíduos que convivem com essa criança, né, os familiares, né, os coleguinhas de creche, né, então todo esse ambiente que a criança, né, frequenta. Então, a criança é um transmissor muito importante da influenza. Tá? E essa criança, ela pode transmitir esse vírus por até 3 semanas, né? Então, ela se infectou, ela pode ficar até 3 semanas. E se esse indivíduo tiver com a imunidade baixa, imunocomprometido, ele pode permanecer transmitindo o vírus para outras pessoas por até meses, né? Então, fica um período bem significativo também. O período de incubação da doença, né, da influenza, ele é curto, geralmente é de 1 até 4 dias, né, só que antes de manifestar os sintomas, até 24 horas antes de começar a iniciar os sintomas de influenza, a pessoa pode já começar a transmitir o vírus, né. Então, se eu adquirir, né, comecei a manifestar hoje, então 24 horas antes eu já comecei a eliminar o vírus no ambiente e posso estar transmitido para as pessoas que estão ao meu redor, né. Ela pode ocorrer de forma assintomática até formas graves, podendo causar a morte, que a nossa preocupação é em relação principalmente aos casos de complicações, né, que podem levar à hospitalização, agravamento e a óbito. Nos casos mais clássicos, você tem a síndrome gripal, né, que você tem aparecimento de febre, cefaleia, mialgia, tosse, dor de garganta, aquele mal-estar no corpo, fadiga, aqueles sintomas típicos mesmo de infecção viral. Já nos casos mais graves, você pode ter a instalação da SAR, né, que a gente fala que é a síndrome respiratória aguda grave, né, que é uma condição mais grave da influenza, né, que aí no caso precisa obrigatoriamente notificar, né, fazer a notificação do agravo, né, e aí você pode ter complicações maiores em decorrência dessa síndrome. O grupo de maior risco, né, de vulnerabilidade e complicação, né? Você pode ter complicação que pode levar a pessoa à hospitalização, complicação pulmonar, né, pneumonia, e aí essa pneumonia você pode ter tanto pelo próprio vírus da influenza, quanto também por infecções secundárias, né, instaladas após a infecção da influenza. Então, adquire o vírus da influenza, já tem um comprometimento orgânico, uma debilidade, e aí a pessoa fica mais vulnerável a ter uma infecção secundária. E na população que não é vacinada, a maior parte de óbito que a gente vê é no idoso. E isso daí justifica, né, a nossa busca, né, a nossa orientação ao nosso público idoso em relação à adesão à vacinação, né, que é muito importante essa adesão. A vacinação está disponível para todos os idosos, não existe contraindicação, né, para idoso, mesmo em condições idosos debilitados, em condições especiais, não existe contraindicação para fazer no idoso. Então, a gente precisa ter amplamente essa questão da adesão do público idoso, né, que é bem vulnerável à complicação e óbito.
No adulto, né, quando ela ocorre, quando a influenza acontece, geralmente ela tem complicação quando a pessoa já tem uma doença já de base, né? Por exemplo, um adulto que já tem um diabetes compensado, um adulto que é renal crônico, um adulto que tem algum tipo de imunodeficiência ou, adquirida ou algum tipo de doença, né, em tratamento imunossupressor, e aí a gente sabe que já tem um comprometimento do sistema imune, adquirindo a influenza, a pessoa pode ter uma forma mais grave da doença. Em crianças, né, hospitalizada, quase metade da morte ocorre previamente em crianças saudáveis, mas aí o que você vê mais impacto em relação a óbitos são as crianças menores, né? E aí quando a gente fala em crianças menores, são crianças menores de 2 anos. Entretanto, quando a gente vai estratificar esse grupo, a gente vê que os casos de agravamento você vê mais principalmente nas crianças com extremo de idade, são as crianças menores, né? Crianças com 3 meses de idade, por exemplo, que tem maior risco de complicação. E a gente sabe que nessa faixa etária de 3 meses, a criança não pode receber a vacina, né? A vacinação ela é a partir de 6 meses de vida. Então, por isso é importante também a gente implementar a vacinação da gestante. Porque vacinando a gestante, a gente vai evitar formas graves de influenza na gestante e a gente vai ter a proteção também do bebê. Porque você vai ter transferência de anticorpos maternos para esse recém-nascido, né? Para essa criança, e vai ter a proteção através do anticorpo adquirido, né, da mãe. Igual a gente já falou, gestante tem alto risco de complicação, principalmente no último trimestre de gestação, né, que a gente tem tido casos, nos anos anteriores, né, a gente avaliar a questão estatística mesmo de casos graves na gestante, a gente vê assim, um quantitativo significativo de complicações nas gestantes em estado gestacional mais avançado. As puérperas também, né, na situação do puerpério também, a mulher fica mais vulnerável à complicação, então a gente também coloca como um grupo de risco e eletivo para vacinação. Tá? Uma puérpera tem cerca de 4,4 vezes maior o risco de complicação do que uma mulher, né, saudável. Os trabalhadores de saúde, né, mesmo aqueles saudáveis, né, eles são inclusos também na campanha de vacinação, dado o risco, né, ambiental, a exposição ambiental mesmo, que o profissional de saúde lida constantemente com a exposição, né, ao vírus, né, no próprio ambiente de trabalho. Então, a gente coloca como prioritário também vacinar todos os trabalhadores que estão trabalhando em instituição de saúde. Né? Todos os profissionais que trabalham na instituição de saúde precisam estar inseridos na campanha de vacinação também. E essa proteção do trabalhador, ela visa tanto a proteção direta do trabalhador de saúde, né, para a proteção individual do profissional, quanto também para melhorar a qualidade da assistência nesse serviço, porque você vai, evitando o adoecimento desse profissional, você vai evitar que ele seja afastado do serviço, e além disso, você também protege de forma indireta os indivíduos, né, os pacientes que estão sendo assistidos pelo profissional. Né? Então, você tem a proteção indireta porque você evita que esse profissional infectado, né, que pode muitas vezes apresentar também uma infecção subclínica ou uma forma mais branda, né, da infecção, e aí acabar transmitindo para outros indivíduos. Né? A população privada de liberdade, ela é inclusa também, né, pelo fato de estar exposta a aglomerados. Então, a influenza, como a gente falou, ela tem alta transmissibilidade. Então, o ambiente, né, de presídio, você tem um ambiente mais propício à propagação de surtos da doença. Então, a gente também preconiza a vacinação dos presídios. Tanto para o indivíduo, né, privado de liberdade, quanto também para todos os outros profissionais, né, que trabalham naquele serviço, né, no presídio. Este ano, a mudança que teve em relação à campanha, a inclusão do professor, né, tanto da rede pública quanto privada, na vacinação, né, contra a influenza. Então, essa foi uma articulação conjunta do Ministério da Saúde, Programa Nacional de Imunizações, junto com o MEC, né, e o objetivo dessa vacinação é você evitar que haja o adoecimento desse professor, da mesma forma que o profissional de saúde, você evitando que ele adoeça, né, você evita que ele também propague o vírus dentro da escola, né, consequentemente, você de forma indireta, você vai estar protegendo tanto os alunos, quanto os demais profissionais também que estão atuando na escola. Né? Então, os professores vão estar inclusos nessa
campanha, os professores de escola pública e privada de ensino básico. Em algumas situações, né, a gente sabe que a gripe pode levar a complicação, né, uma das justificativas é que ela pode levar a complicação, aí você tem interrupção do serviço, um serviço essencial, que é a escola, né, o ensino, e aí você, deixando de ter essa interrupção, você vai ter como, né, objetivo final aí, como, né, consequência, você vai ter a redução, né, do absenteísmo na escola, a melhoria da qualidade do ensino, né, e do desenvolvimento, né, da atividade escolar também. Então, a vacinação contra a influenza, ela tem um impacto significativo. A gente falou um pouquinho aqui a respeito das medidas de suporte para a prevenção da propagação do vírus da influenza, mas a vacina a gente sabe que é uma das medidas assim, consideradas, né, mais efetivas para evitar a influenza mesmo, né, principalmente a influenza grave e com complicação. Ela pode reduzir cerca de 32% a 45% as hospitalizações, principalmente hospitalização por pneumonia, né, porque aqui não é computado as hospitalizações por outras complicações como infarto, AVC, né, associado à influenza, mas por pneumonia a gente sabe que tem uma redução bem significativa. E a gente tem também uma redução da mortalidade global, que varia de 39% a 75%, então você tem um impacto muito importante na redução da mortalidade e também da própria doença, né, influenza, então cerca de 50% da infecção por influenza. Atualmente, as vacinas que são utilizadas no programa de imunizações, elas são trivalentes. Trivalentes quer dizer que ela tem 3 tipos de antígenos, né, de vírus. 2 do tipo do influenza A, que a gente tem o H1N1, né, o H3N2, e uma cepa da influenza do tipo B, né. A gente não tem a adição de adjuvante, né, na composição, né, e essa vacina, toda a composição da vacina que é utilizada pelo Programa Nacional de Imunização, ela é determinada, a composição dela é determinada pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, e baseada nas cepas que circularam, nas cepas de vírus que circularam no inverno anterior no hemisfério norte, né. E as cepas, elas são escolhidas a cada ano, né, visando prevenir a doença causada pela cepa que circularam, né, que vão circular no ano seguinte. Ou seja, o objetivo desse estudo constante das cepas é que você tenha uma atualização, porque a gente sabe que o vírus influenza, ele está constantemente sofrendo mutação. Por isso que todo ano a gente tem sempre alguma mudança na composição da vacina. Então, a vacina que a gente vai usar, o período da campanha que a gente vai ter esse ano, né, a gente vai iniciar no dia 17 de abril, né, para todos os públicos da campanha, né, então, a partir do dia 17, a vacinação vai ocorrer em todas as salas de vacina do Espírito Santo, e vai até o dia 26 de maio. O dia D, que a gente fala que é o dia de mobilização, vai ser no dia 13 de maio, que vai ser um sábado. Então, as unidades de saúde, normalmente, elas ficam abertas, né, para facilitar a acessibilidade do usuário que não pode procurar o serviço durante a semana, para que no sábado ele procure o serviço e possa tomar a vacina. A meta esse ano, né, como nós no Espírito Santo e o Brasil como um todo atingiu a meta ano passado, superou a meta de 80%, esse ano o Ministério estabeleceu que a meta nossa é vacinar 90% do público, né, a ser vacinado. Então, esse ano, da população nossa a ser vacinada, né, dos grupos de risco, a gente tem que vacinar 90%. Tá? O objetivo dessa vacinação, de vacinar pelo menos 90%, é você reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrente, né, do próprio vírus influenza. Então, vacinando 90% desse grupo, pelo menos 90%, a gente vacina, protege tanto esse indivíduo, quanto também protege indiretamente as pessoas que estão ao redor desse indivíduo. Porque se eu sou faço parte do grupo de risco e não adoeço, eu deixo de adquirir o vírus e deixo de transmitir a ele para outras pessoas, né? Aos colegas de trabalho, aos familiares, né? Então, eu deixo de transmiti-lo. Alguns grupos, né, não existe meta percentual estabelecida, como os grupos de comorbidade, população privada de liberdade, os funcionários dos presídios também, e os professores, né? Mas a gente vai manter o acompanhamento da vacinação desse público, né, pela estimativa do número de pessoas, né, a ser vacinada. A gente vai fazer o acompanhamento quantitativo desses indivíduos.
Então, só para explicar um pouquinho aqui, para entender como vai ser feita essa estratégia de vacinação, né, nos diferentes grupos. Então, as crianças, a gente tem crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Então, todas as crianças de 6 meses e antes de inteirar 5 anos, né, deverão receber a vacina. A gente também tem a gestante, lembrando que a vacina, ela contém fragmentos do vírus, então é vírus morto, fragmentado, então não existe nenhum risco de infecção para a gestante, tá? Ela pode ser administrada em qualquer idade gestacional, inclusive. As puérperas, né, aquelas mulheres que acabaram de ganhar o bebê até 45 dias após o parto. População indígena, está inclusa toda a população indígena a partir de 6 meses de vida. As pessoas os idosos a partir de 60 anos, todos os idosos, tá? Mesmo aqueles idosos que têm complicações clínicas, né? Todos os idosos devem ser vacinados. Os trabalhadores de saúde, como a gente já falou, pessoas portadoras de comorbidades, adolescentes em conflito com a lei também. Então, ano passado a gente já fazia vacinação também dos adolescentes, né? Sob medidas socioeducativas, né? A população privada de liberdade, os funcionários que trabalham no presídio, que é do sistema prisional, e agora, esse ano, a mudança é que foi incluso, né, os professores de ensino básico, né, a gente fala que é ensino fundamental, médio, superior, né, de creche, de escola tanto pública quanto privada. Só para a gente ter uma estimativa aqui da nossa população do Espírito Santo, então, segundo os dados, né, estimados, né, da nossa população, conforme os grupos prioritários a serem vacinados, a gente tem cerca aí de quase, né, 1 milhão de pessoas para poder vacinar. A gente tem 968.615 pessoas dentro, né, distribuídas dentro desses grupos alvos de vacinação. Então, a meta nossa é vacinar 90% do público. Então, só para explicar, quais serão essas pessoas que serão, né, contempladas com a campanha? São crianças a partir de 6 meses a menor de 5 anos, né, então todas as crianças a partir de 6 meses devem receber a vacina. Lembrando que crianças menores podem ter esquema diferenciado conforme a idade, né, e conforme o histórico vacinal. Então, se a criança vai vacinar pela primeira vez, essa criança, ela deve receber 2 doses de vacina. Agora, se ela já tiver recebido pelo menos uma dose a partir de 2011, ela vai receber apenas uma dose de vacina influenza. Tá? Pode continuar? E aí ela vai receber pelo menos 2 doses da vacina influenza, né? Se ela for a primeira vez. As crianças... Então, se a gente tem uma criança que já vacinou nos anos anteriores, se ela vacinou, por exemplo, em 2011, né, recebeu uma dose em 2011, e depois ela não recebeu mais nenhuma dose, e ela vier hoje, né, nessa campanha de 2017 para vacinar, a gente vai fazer uma dose única da vacina. Por quê? Ela já teve uma exposição prévia ao antígeno, então ela já tem uma memória imunológica, né? Ela já recebeu a vacina anteriormente, então agora a gente vai fazer uma vacina para fazer um efeito que a gente fala de booster, né? De reestímulo imunológico. As crianças vacinadas pela primeira vez, aquela que a gente falou, né? Deve receber o esquema de 2 doses, e aí o intervalo entre uma dose e outra é de 30 dias, né? Então a gente faz a vacina uma dose e agenda o retorno no cartão, na caderneta de vacinação da criança, para daqui a 30 dias ela voltar ao serviço para receber a segunda dose. E aí, só uma observação, que é sempre interessante, é sempre importante orientar os responsáveis a levar a caderneta da criança, porque às vezes a criança fica, né, com um cuidador, com a babá, né, às vezes o pai leva em outra unidade de saúde. Então, para que não haja, né, erros de imunização, de vacinação de mais de uma vez com intervalo curto, é importante que essa criança, que esse responsável leve a caderneta da criança para a gente avaliar se essa criança não recebeu uma dose de influenza recentemente. Gestante, né? Aquela questão que a gente já falou, vacinar em qualquer idade gestacional, vacina extremamente segura,
né, o vírus é fragmentado, então não tem risco, né, de qualquer tipo de complicação para a gestante ou para o bebê. Para poder vacinar a gestante, a gente orienta que a gestante leve um documento de identificação com foto e algum tipo de comprovante da sua gestação. Pode ser um beta-HCG, ultrassonografia, o próprio cartãozinho da gestante, né, qualquer documento que comprove o estado gestacional dela e o documento com foto. E se tiver a caderneta de vacinação, é interessante também levar a caderneta de vacinação dela. As puérperas também, assim como a gestante, a gente solicita que leve documento com identificação com foto, né? E algum tipo de documento que também comprove que ela é uma puérpera, né? Pode ser a declaração de nascimento do bebê, a certidão de nascimento, pode ser o próprio cartão da gestante, uma ultrassom, né, que comprove a questão da gestação, né? Para poder a gente enquadrar ela no grupo-alvo, que é de puérpera até 45 dias após o parto. O trabalhador de saúde, só para poder esclarecer um pouco melhor qual será esse público, né? Quem vai estar incluso nesse grupo de trabalhador? A gente vai incluir nesse grupo de trabalhador todos os profissionais que trabalham no serviço de saúde, seja ele público ou privado. Esse profissional ele pode trabalhar em hospital, pronto atendimento, unidade de saúde, consultório médico, consultório odontológico, farmácias, clínicas de atendimento de saúde, né? E aí esse profissional, ele independente, mesmo que ele seja um profissional que não tenha formação de saúde, mas ele esteja atuando dentro do serviço de saúde, né, no ambiente de serviço de saúde, ele vai estar incluso na campanha de vacinação. Para poder receber a vacina, a gente solicita que ele leve um crachá, né, do seu serviço, né, mostrando que ele trabalha naquele serviço de saúde. Caso ele não tenha um crachá, ele pode levar um contra-cheque ou uma própria declaração mesmo emitida pela instituição. No caso dos alunos, né, de cursos, né, da área da saúde que estejam estagiando ou fazendo residência em instituição, né, de saúde, os estagiários, por exemplo, a gente solicita que esses estagiários apresentem na hora da vacinação uma declaração da instituição que ele está estagiando. Essa instituição de saúde pode emitir uma declaração para esse estagiário, ou até mesmo da própria instituição de ensino, né? Se é uma escola de curso técnico, ou uma faculdade, né, lá de medicina, de farmácia, ou que seja, né, que ele esteja estagiando, essa instituição pode emitir essa declaração para que ele possa ir no serviço de saúde, né, na sala de vacina, tomar a vacina. Lembrando que os profissionais que estejam atuando, que estejam ativos nesse serviço de saúde. Outro público também eletivo de vacinação é os povos indígenas. Então, a partir de 6 meses, toda a população indígena está inclusa na vacinação. Os idosos também, todos os idosos a partir de 60 anos, sem nenhum tipo de restrição. Tá? Aquela questão do adolescente, né, cumprido, que estejam entre 12 e 21 anos e estejam cumprindo, né, medidas socioeducativas, população privada de liberdade. Então, essa questão da população privada de liberdade é uma articulação, existe uma portaria ministerial que institui a política, né, da atenção às pessoas privadas de liberdade, e dentro dessa portaria está incluso, inclusive, também a vacinação desses indivíduos, né, que estão privados de liberdade. Lembrando que para essa população privada de liberdade e para os funcionários, né, do serviço, né, dos presídios, né, a vacinação vai ser feita pela própria unidade, na própria unidade prisional. Então, vai ser feita uma articulação da esfera municipal, né, de imunização, coordenação municipal de imunização em conjunto com a saúde prisional, para fazer a vacinação volante dentro do próprio presídio. Caso haja situação que um trabalhador do presídio esteja numa situação assim que ele não pôde, né, tomar a vacina no dia que foi feita a vacinação, ele pode levar uma declaração onde ele atua, né, dessa unidade prisional, emitida pela unidade prisional, e no posto de saúde também para tomar a vacina. Tá? Outro grupo, né, que a gente coloca como prioritário, o Ministério elenca como um dos grupos prioritários, são as pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições especiais. Então, estão inclusas doenças aqui, né, patologias
condições clínicas que a pessoa pode ter uma debilidade orgânica e aumento do risco de complicação pelo vírus influenza. Neste caso, entra como um critério especial, a gente precisa de uma prescrição médica, né? E o médico precisa descrever o motivo da indicação da vacinação contra a influenza para aquele indivíduo. E aí ele precisa levar essa solicitação médica junto com o documento, né, pessoal dele, na sala de vacinação. Se for um caso de um paciente que já é cadastrado no programa de saúde pública, como por exemplo, paciente que é hipertenso ou diabético, ou os dois, né? Ele já é cadastrado no programa de hiperdia, né, na unidade de saúde, já faz o acompanhamento na unidade de saúde, ele pode estar indo naquela unidade de saúde, que a equipe já conhece ele, já acompanha, né, porque vai ter os dados no prontuário dele, já registrando que ele é um paciente hipertenso, no caso, paciente diabético, né, no caso que entra no grupo de vacinação. Os pacientes que são atendidos na rede privada, no caso, paciente que tem plano de saúde ou faz consulta particular, o ideal também é que ele se programe antecipadamente para buscar o laudo médico, né? Buscar essa solicitação previamente, para na hora que iniciar a campanha ele já ter de posse esse documento para poder conseguir vacinar logo prontamente. Então, a prescrição médica vai ser indispensável, é obrigatória, né? Para todas as pessoas que têm comorbidades, né? Então, ele precisa levar o documento dele, essa solicitação médica e o cartão de vacinação, se ele tiver também. Só para poder exemplificar um pouquinho, né, uma das doenças que é preconizada como grupo de categoria de risco para vacinação, a gente tem várias doenças respiratórias. Então, as doenças respiratórias, quando a pessoa é portadora de doença respiratória, a gente tem muita associação com complicação grave pelo vírus da influenza. Por isso, a gente precisa vacinar esse grupo de risco. Então, entra nesse grupo as pessoas com asma, pessoa que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquiectasia, né, doença intersticial do pulmão, né, hipertensão arterial do pulmão. Aí tem outras doenças também correlacionadas, tem doença cardíaca crônica, como ICC, né, insuficiência cardíaca congestiva, doença isquêmica, né, também entra. Doença renal, a gente tem, por exemplo, os pacientes dialíticos, pacientes que têm doença renal propriamente dita, síndrome nefrótica, doenças hepáticas, né, doenças neurológicas também. O diabetes, lembrando que é o diabetes, né, em uso de medicamento, seja ele insulina ou hipoglicemiantes, né. E pessoas com condições de imunossupressão também vai estar inclusa, como a gente falou. O paciente, o indivíduo imunodeprimido, ele é um indivíduo altamente vulnerável à complicação por influenza, então é importante que a gente busque a vacinação desse indivíduo. O paciente transplantado também, qualquer tipo de transplante, tá? Ele precisa receber a vacina contra a influenza. E pessoas também portadoras de trissomias, né? Pessoas que possuem síndromes, também vai ser incluso nessa campanha de vacinação. Então, para a vacinação do professor, né, a gente vai explicar um pouquinho melhor quem vai ser esse professor que vai ser vacinado, vai iniciar, vai ser contemplado nessa campanha de vacinação de 2017. Então, a gente vai vacinar os professores que atuam tanto no ensino infantil, então é tanto o professor quanto o berçarista, então você tem a creche ali, tem o berçarista que cuida da criança também. Na escola de ensino fundamental também, você vai ter a inclusão do professor, do ensino médio e do ensino superior. Para poder vacinar esses indivíduos, a gente solicita que o profissional leve na unidade de saúde, na sala de vacina, uma declaração emitida pela instituição de ensino, né, uma declaração da própria escola que ele atua, e leve também um documento de identificação com foto, tá? Lembrando que os professores só entrarão no grupo de professores aqueles que estão atuando na sala de aula. Então, a gente não vai incluir na campanha de vacinação os professores que estão de licença, já se aposentaram, estão afastados da atividade escolar, tá? Então, explicando um pouquinho da nossa vacina que a gente vai utilizar, a gente vai usar a vacina que contém 3 tipos de vírus, né? Esse ano houve uma mudança na cepa da influenza H1N1. Agora a gente vai utilizar a influenza H1N1 Michigan, né? A Hong Kong já estava lá no ano passado, H3N2 Hong Kong, permanece a mesma cepa. E a linhagem também B Brisbane Victoria também é a mesma do ano passado, tá? O que a gente verifica em relação à mudança da composição da vacina desse ano é que nos anos anteriores, né, nos últimos 7 anos, a gente tinha sempre a circulação e a vinculação da vacina
da cepa Califórnia, influenza A, né, H1N1 Califórnia. Esse ano houve uma mudança, em vez de a influenza A Califórnia, a gente tem a influenza A Michigan. Então, a gente vai ter a disponibilidade da vacina produzida pelo Instituto Butantan, né? E a gente pode ter também a questão da importação da vacina da Sanofi França, que vai ser distribuída pelo Butantan. Só para exemplificar um pouquinho, deixar bem claro o esquema de vacinação da criança, né? Então, lembrando que, devido àquela mudança que a gente fala que sempre tem nas cepas circulantes do vírus influenza, então a vacina precisa de ser feita todo ano, né? Todas as pessoas que fazem parte do grupo de risco, eles precisam receber a vacina todos os anos. Para a criança, se for uma criança que for receber a vacina pela primeira vez, a gente faz a vacinação diferenciada, né? Ela precisa de receber 2 doses para ter um melhor estímulo imunológico. E crianças de 6 meses até 2 anos de idade, o volume de vacina a ser recebido é de 0,25 ml. Então, essa criança que for a primeira vez que for receber a vacina, ela vai receber 2 doses de vacina, com intervalo de 30 dias entre as doses, e no volume de 0,25 ml. Lembrando que a gente sempre fala que essa dose é uma dose específica e preconizada pela idade dela, tá? Crianças de 3 a 8 anos de idade vai receber 2 doses de vacina, também com intervalo de 30 dias, e o volume, em vez de 0,25, ela vai receber meio ml. Tá? Lembrando que na população, né, de vacinação para influenza, a gente tem crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, independente se a criança tem alguma condição clínica associada ou não. Mesmo que seja uma criança sadia, a gente faz a vacinação em crianças de 6 meses a menor de 5. Esse quadrinho ilustra para a gente crianças a partir de 5, por exemplo, aqui de 3 a 8, porque a gente vai ter crianças acima de 5 anos que também poderão ser vacinadas se elas tiverem, por exemplo, alguma condição clínica que a gente citou anteriormente. Se for uma criança, por exemplo, que for diabética, uma criança que possui asma, né? Então, essa criança também vai ser vacinada e a gente precisa conhecer o esquema de vacinação dela, né? As crianças que já tomaram vacina a partir de 2011, mesmo que ela não tenha completado em anos anteriores, por exemplo, uma criança tomou a vacina ano passado, iniciou ano passado, tomou só uma dose, não tomou a segunda. Mesmo que ela não tenha tomado a segunda dose, esse ano, como ela já teve um estímulo prévio ao antígeno, esse ano ela não vai precisar de receber 2 doses. Essa criança esse ano vai receber uma dose única e vai ser considerada adequadamente imunizada. A via de administração da vacina, ela pode ser feita por via intramuscular ou subcutânea. Se o indivíduo for aquele tipo de pessoa que tem condição com alto risco de sangramento, como por exemplo, que as pessoas têm discrasia sanguínea ou faz uso de algum tipo de anticoagulante oral, a gente preconiza exclusivamente a via subcutânea para essa pessoa por causa do risco de sangramento. Só para a gente ilustrar um pouquinho a vacina, né? Então a gente tem na composição dela o vírus do tipo A e tipo B, né? Da vacina, da influenza, né? Ela é uma suspensão injetável, né? E ela pode ser feita por via intramuscular ou subcutânea. Os componentes da vacina, a gente tem uma aglutinina do vírus, então é o fragmento do vírus, né? E ele é produzido em ovo embrionado de galinha, né? Então a gente tem aqui ilustrando a cepa, né, que a gente já falou anteriormente. Pode ter timerosal na composição, em doses, né, bem baixas de timerosal, não tóxicas. E a gente tem um pH, né, uma solução para poder manter o pH, que tem o cloreto de sódio, de potássio, o fosfato de potássio, né, água para injeção. E aí você também pode ter formaldeído, traço de neomicina, né, ovobumina, e a gente fala um pouquinho dessa composição, porque é importante você saber a composição da vacina para verificar aqueles indivíduos que têm histórico de algum tipo, né, de reação alérgica grave, algum componente que esteja presente na vacina. O prazo de validade dela é de 12 meses, né, após a fabricação, e após a abertura do frasco, depois que a gente abre o frasco, a gente pode estar utilizando essa vacina por até 7 dias, desde que ela seja manipulada de forma asséptica e seja mantida em temperatura adequada, né, que é preconizada pelo Ministério e pelo fabricante, que é em temperatura positiva, refrigerada, né, entre mais 2 e mais 8 graus.
a administração simultânea da vacina. Então, a gente pode fazer a vacina simultaneamente com qualquer outro tipo de medicamento, né? Porque é uma vacina de vírus morto, inativado, né? E ela pode ser feita também no mesmo dia ou com qualquer intervalo com qualquer outra vacina, né? Então, não tem problema de intervalo com outra vacina. Por exemplo, a gente está vivenciando o surto de febre amarela. Então, se teve um indivíduo que tomou uma vacina de febre amarela recentemente, não tem problema nenhum ele receber a vacina de influenza. Não precisa de intervalo entre outras vacinas, né? As pessoas que estão fazendo algum tipo de tratamento imunossupressor, como o tratamento imunossupressor deprime a imunidade, o que pode acontecer nesse indivíduo é ele ter uma resposta diminuída à vacina ou até ter uma anulação da resposta à vacina. Mas isso não é um fator que contraindica a vacinação, porque é mais interessante a gente vacinar esse indivíduo e ter uma resposta, mesmo que seja menor do que o indivíduo sadio, do que você não ter resposta imunológica nenhuma. Lembrando que as pessoas que, né, doam sangue, se ela recebeu a vacina de influenza, né, a Anvisa preconiza que fique pelo menos 48 horas, aguarde 48 horas após a vacina para poder retornar, né, a questão de condição de doação de sangue. A eficácia da vacina é bem variável de acordo com a idade do indivíduo, então os extremos de idade, né, as pessoas muito novas, os bebês muito pequenos ou os idosos, eles podem responder um pouco menos à vacina, né, do que o indivíduo sadio, adulto, e as pessoas também, igual a gente falou, portadoras de comorbidades também podem responder um pouquinho menos à vacina, tá? Em idosos o nível de anticorpo pode ser menor, em crianças também de menor idade, né, também pode ter menor resposta. E lembrando aquela questão, que na gestante, ela pode ter uma resposta tanto para a mãe quanto para o bebê, tá? A precaução que a gente tem em relação à vacina em doença, como em qualquer outra vacina, né? Se o indivíduo estiver em condição de doença febril moderada grave, o ideal é que a gente aguarde a resolução do quadro infeccioso até o restabelecimento do quadro, né? Melhora a clínica desse indivíduo para que a gente faça a vacina. Isso para que você não atribua a manifestação da doença a possível evento adverso à vacina, não ter associação temporal. E pessoas que têm histórico de alergia, né, a ovo e que apresente de forma mais branda, né, tiver só urticária, né, a exposição ao ovo, ela pode ser vacinada com medida de suporte, ela pode, por exemplo, ser vacinada em um serviço que ela tenha condição de atendimento em caso ela apresente alguma reação mais grave, né? Caso ela tenha manifestação de algum tipo de anafilaxia. No caso da pessoa ter tido uma história prévia de síndrome de Guillain-Barré, até 6 semanas após uma dose anterior de vacina influenza, nesse caso o ideal é que essa pessoa passe para uma avaliação bem rigorosa, né, do médico que acompanha ela, para poder avaliar a questão do risco-benefício de vacinação. Contraindicação, né, como qualquer outra vacina, a gente contraindica em caso de indivíduos que têm história de reação anafilática a uma dose anterior da vacina de influenza ou uma reação anafilática a qualquer componente que esteja presente dentro da vacina. Se a pessoa tem algum tipo de alergia do tipo anafilática, por exemplo, a ovo ou a derivado de ovo, a gente contraindica a vacinação. Se o médico avaliar e considerar que o risco, né, que o benefício supera o risco, ele precisa fazer uma prescrição e aí essa vacinação precisa ser feita num serviço de saúde, por exemplo, um pronto atendimento, um hospital, para que caso ela manifeste uma reação grave, você possa dar o atendimento adequado. Em relação aos eventos adversos, né, é uma vacina bastante segura, como a gente falou, mas é um antígeno, né? A gente tem um antígeno do vírus influenza e pode manifestar reações gerais como qualquer outra vacina, né? Ela é bem tolerada, ela é extremamente eficaz, né? Ela não tem o vírus vivo, então geralmente você tem a sua manifestação local mesmo, no local da aplicação, onde foi aplicada a vacina. É comum acontecer dor no local, eritema, né, aquela vermelhidão, enduração, né, que pode ficar um pouquinho endurecido por até 2 dias após a aplicação. E o abscesso, se tiver abscesso, né, abscesso quente geralmente é por erro de técnica, né, por infecção secundária ou pela própria questão mesmo do cuidado no local da aplicação da injeção também.
As manifestações sistêmicas que a gente tem, pode ter febre, mal-estar, mialgia, então lembrando que isso aí é comum, né? É uma reação mesmo do próprio organismo, não está relacionado à infecção viral, porque a vacina é de vírus morto. Tá? Reação de hipersensibilidade, né? A gente pode ter reação anafilática, mas é muito raro acontecer. E aí pode estar associada tanto ao componente do derivado do ovo, quanto qualquer outro componente da vacina, né? Que está incluso dentro da vacina. E aqui nesse quadrinho, só para a gente colocar, caso o médico avalie e considere importante a vacinação, mesmo que o indivíduo tenha história de anafilaxia ao ovo ou algum tipo de componente da vacina, ou a própria vacina propriamente dita, ele precisa fazer a prescrição e a gente precisa se organizar para que a vacinação desse indivíduo seja num ambiente com retaguarda para urgência e emergência. Em relação à vigilância dos eventos adversos, né, a síndrome de Guillain-Barré, né, os estudos são muito contraditórios, então até hoje os estudos, né, são divergentes em relação à associação ou não de síndrome de Guillain-Barré com a vacina de influenza. Lembrando que a síndrome de Guillain-Barré ela pode ser precipitada por qualquer circunstância, qualquer infecção, né, que o organismo entenda como uma situação agressora ao organismo, né, aí a gente tem desencadeamento aí da reação autoimune. Para fins de vigilância, né, epidemiológica, ocorrência coincidente com outras doenças neurológicas de natureza inflamatória, principalmente desmielizante, no período de entre 1 dia até 6 semanas após a aplicação, a gente precisa notificar, né, e fazer a investigação minuciosa, né, dessa ocorrência. E em relação à vacinação contra a influenza, né, é isso que a gente queria passar, estamos dispostos a, né, estamos aqui para tirar dúvidas, essa aula, né, vai ficar gravada, e também nós estamos disponíveis no Programa Estadual de Imunização, nós vamos deixar o contato aqui, né, para vocês, caso precisam fazer algum tipo de contato.